Inimigos da doutrina do juízo investigativo, Congregação Israelita da Nova Aliança. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. Hoje nós continuamos a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo e seus inimigos, né? Pelo menos essa é a parte final dessa série, que está chegando agora, nesse momento, a 110 vídeos, né? Eu fiz 100 vídeos falando do conteúdo bíblico da doutrina e agora, nos últimos 10 vídeos, tenho tratado de algumas pessoas, de alguns movimentos que se levantam contra a doutrina do juízo investigativo, acusando-a de incoerência, heresia, erro, de inúmeras formas, em inúmeros sentidos e em inúmeros particulares, tá bom? Tenho tentado trabalhar essas questões da forma mais clara possível junto com vocês, naturalmente com as limitações de tempo e melhor produção e um monte de coisas aí que vocês já imaginam que existe do lado de cá. Seja como for, creio que temos crescido no conhecimento das questões em torno da defesa e do ataque em relação à doutrina do juízo investigativo, e hoje nós vamos avaliar o trabalho de um pessoal que é extremamente interessante, que são o pessoal que forma, né, o grupo da Congregação Israelita da Nova Aliança. Até onde eu compreendo, eles são judeus messiânicos. Eles têm um trabalho bem interessante com canais no YouTube e eles têm um chamado curso de conversão. E dentro, né, dos vários temas que eles trabalham dentro desse curso, eles dedicaram pelo menos 2 vídeos de quase 2 horas de conteúdo cada para falar da doutrina adventista de 1844, que eles acreditam ser errônea e na verdade referir-se a Antíoco Epifânio e aquela coisa toda. E especificamente um vídeo falando, né, a farsa do juízo investigativo. É a esse segundo vídeo que eu vou fazer referência nesse material aqui, mas eu vou colocar um link na descrição do vídeo para esses 2 materiais, caso você queira aprender de uma forma um pouquinho mais ampla e profunda o que acreditam os membros, né, e os líderes da Congregação Israelita da Nova Aliança. Esses vídeos, eles têm 1h30, 1h40 de conteúdo, são vídeos bastante longos, tá bom? Então eu não vou, naturalmente, fazer uma análise de tudo aquilo que eles falam, então se você quiser saber um pouco mais, você vai e assiste o que eles têm a dizer para você aí, numa boa, tranquilo. É sempre bom a gente conhecer o outro lado da moeda e o que as pessoas falam e pensam contra a nossa doutrina. E se você não for adventista, também quiser se aprofundar um pouco mais no que os nossos críticos falam em relação à nossa doutrina, pode assistir aí. Mas desse segundo vídeo que fala, né, da farsa do juízo investigativo, que tem 1h45, eu separei uns 10 minutinhos para a gente ver um pouco dos argumentos e avaliar em termos assim, né, das contra-argumentações da minha parte como adventista em relação a esse material, beleza? Eu vou separar esses 10 minutos de vídeo em 2 momentos de mais ou menos 5 minutos cada um, para também não ficar maçante, para vocês poderem então assistir um pouquinho do que eles colocam, ver os meus contrapontos, assistir mais um pouquinho e eu posso terminar com os meus contrapontos no final. Belezinha? Então, com vocês o material produzido pela Congregação Israelita da Nova Aliança. Dá uma olhadinha aí. De acordo com o pensamento adventista, dia 22 de outubro de 1844, tá lá no quadrinho lá, último risquinho na vertical, Jesus passa do santo para o santíssimo lugar no santuário celestial para iniciar a sua purificação e começa o juízo investigativo. O que é juízo investigativo? Juízo investigativo, ele significa que a partir da entrada de Jesus no Santo dos Santos, no céu, em 1844, ele passou a fazer o escrutínio, a investigar a vida de todas as pessoas, para determinar quem tinha direito à salvação, de fato, a estar escrito no livro da vida. Tá? Então, a gente vai mostrar um pouquinho das incoerências. Então, esse livro aqui é muito conhecido. Já leu? Não leu? Puxa, mas todo adventista tem que ler esse livro. Né? O grande conflito
Essa aqui é uma edição condensada, bem resumida, mas tem na internet, né? Tem na internet, ele revela o pensamento adventista. Resume a fé adventista, né? Acerca da vinda do Mashiach. Resume não, ele é bem grande, bem explicativo. O problema de todo livro que é muito grande é que quando você vai lendo, você passa por cima das incoerências. Por quê? Porque à medida que você passa por cima, não, lá na frente eu vou entender. Só que daí você já passou aquele que ficou para trás ali e você não consegue chegar a uma conclusão. O que está escrito no livro acerca desse juízo investigativo? Segundo o pensamento adventista, qual é a finalidade do juízo investigativo? Agora sim, coloca a página lá. Aqui, ó. Assistido por anjos celestiais, nosso grande sumo sacerdote entra no lugar santíssimo e ali comparece à presença de Deus a fim de se entregar aos últimos atos de seu ministério em prol do homem, a saber, qual era os últimos atos do ministério de Yeshua de acordo com o pensamento da profetisa. Realizar a obra do juiz de investigação e fazer expiação por todos os que se verificarem com direitos aos benefícios da mesma. Tá? De acordo com o pensamento da profetisa, realizar a obra do juiz de investigação e fazer expiação. Ora, isso aconteceu quando? Em 1844, de acordo com esse pensamento, concluindo aquela profecia de Daniel. Tá? Qual é o problema disso? Pensem lá comigo. Qual é o problema disso? 1844, ele vai comparecer à presença de Deus e se entregar aos últimos atos de seu ministério. Qual é a incoerência disso? Então a gente começa por aí, né? Até 1844, então, ninguém sabia se estava salvo ou não. Ninguém sabia se estava salvo ou não. Então, primeira coisa, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Baseado nesse versículo de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem, qual a necessidade de um juízo investigativo? Acabou o estudo? Acabou o estudo? Não, né? Qual é a necessidade? Nenhuma. Timóteo fala que Deus conhece os seus, os que lhe pertencem. Então não tem necessidade de um juízo investigativo. Mas vamos dizer que tivesse, né? Durante 18 séculos, este ministério continuou no primeiro compartimento do santuário. Então, se ele está assentado à destra do Pai, desde quando? Desde a sua morte. Então, Deus estava no santo ou no santo dos santos, no céu? Entendeu? Incoerência. Ou Deus estava no santo ou no santíssimo no céu. Se Yeshua ascendeu aos céus no ano 34, 32, 31, mais ou menos por ali, se ele ascendeu aos céus naquela época, então ele não ficou assentado à destra do Pai, porque Deus não estaria no santo, né? Deus estaria no lugar mais sagrado. Então ele ascendeu e ficou à destra do Pai de que jeito? Durante 18 séculos. Como? Não tem jeito. Quer dizer que ele entrou aonde? O santuário era onde? No céu. Quer dizer que o santuário no céu não estava puro? Por isso que a gente tem que ler o livro e ir comparando com o que está escrito na Bíblia, né? Tem que ler o livro e ir comparando. Ok, meus irmãos, então você vê aí o material produzido pela Congregação Israelita da Nova Aliança, se contrapondo em relação a algumas questões interessantes e importantes da doutrina do juízo investigativo. Eu não consegui identificar
o nome dessa pessoa que aí está ministrando essa aula. Não entendi se eu entendi errado ou não, se é uma pessoa chamada Ohel Davi, algo mais ou menos assim. Mas se não for, peço desculpa, de fato não consegui identificar. Eu vi ali nas informações do vídeo que tem um WhatsApp de algumas outras pessoas, Mochetal, não sei o que, enfim, mas eu realmente de fato não sei o nome da pessoa que estava ministrando o curso de conversão falando da farsa do juízo investigativo. Bom, antes de tudo eu gostaria de colocar algumas coisas que inclusive não estão presentes no vídeo, que inclusive em algum momento ele comenta bem interessantemente, dizendo assim, que às vezes eles, os israelitas da Nova Aliança, e os judeus messiânicos, são confundidos com os adventistas em questão das questões sobre a guarda do sábado, não comer carnes ilícitas de acordo com Levítico 11, coisas mais ou menos nessa direção. E aí eles agora estão tentando demarcar o território e dizer assim, olha, apesar de a gente poder ser um pouco confundido com o grupo adventista em relação a algumas questões, dentro das ideias do juízo investigativo nós estamos em absoluto contraponto, porque nós não cremos em nada disso aí que o adventismo crê, porque essa doutrina adventista é uma farsa. Então é uma forma interessante, né, de se diferenciar do adventismo em relação ao qual às vezes esse grupo é confundido, e que também traz à luz toda uma discussão que é cada vez mais forte em certos círculos do evangelicalismo brasileiro, que tem a ver com aquilo que se chama de os judaizantes, né? Um processo de judaização, sei lá se eu posso dizer isso, da igreja cristã, ou pelo menos de alguns braços da igreja cristã. Movimento neopentecostal que usa aí a Arca de Aliança para cá e para lá e se veste como sacerdote, e Edir Macedo vestido como sacerdote judeu e usando kippá e coisas desse tipo. E um braço dentro dessa discussão toda dos judaizantes também é voltado ao ataque aos adventistas do sétimo dia, em função das questões, né, da guarda do sábado e de algumas outras coisas e tal. E assim o que acontece? Às vezes a gente esquece um pouco da força que há por detrás da cultura judaica e como essas coisas podem se tornar atrativas e sedutoras a certos cristãos. Então os cristãos estão relativamente acostumados com uma linguagem de background judaico, né? Se fala da Jerusalém, inclusive a Jerusalém do céu. Se fala de um monte de pessoas e personagens muito importantes na história de Israel, Moisés, Abraão, Davi, Salomão e tantos outros, né? Inclusive a própria Bíblia hebraica, né, que faz parte do cânon cristão, e acrescidos aí os livros da Nova Aliança, o Novo Testamento. Então o que acontece? Muitos cristãos, quando de repente se deparam com um movimento que de alguma maneira expressa, né, um pouquinho mais da cultura judaica, das tradições judaicas, das peculiares questões do judaísmo, pelo menos de algum braço dentro do judaísmo, isso pode de fato se tornar uma coisa bastante sedutora e atraente para esses cristãos. E eu creio que a congregação israelita da Nova Aliança tem um pouco dessas características, tá? Então eles vão discutir um pouco assim o messianismo de Cristo, a identidade judaica de Cristo, né? A judaicidade de Cristo, alguns falam, inclusive a judaicidade de Paulo também, um pouco no contexto das discussões sobre a nova perspectiva de Paulo, existe um pouco de um resgate da identidade judaica de Paulo, né? Como Paulo tendo rejeitado alguns aspectos do farisaísmo, mas não rejeitado a identidade judaica, por exemplo. É tudo bastante interessante dentro desse meandro para a gente entender um pouquinho melhor o clima cultural onde o Novo Testamento foi vivido e composto, e tudo bastante interessante, tá? Então, um pouco da força desse movimento vem desse tipo de questão, e aí muitas pessoas agora, movidas por curiosidade em relação a essas pessoas que têm mais apego a esta tradição, às vezes mesmo até são judeus de fato, né? Descendentes de judeus e um monte dessas coisas, e aí agora alguns cristãos começam a olhar para tudo isso aí. E como existe esse lado do adventismo em relação à guarda do sábado e as carnes, etc., também traz um pouco à luz esta questão. E aí fica um pouco da curiosidade, agora quem sabe alguém vai procurar saber um pouco mais sobre o adventismo entre esses pessoal aí, e agora vai ouvir esse tipo de coisa que você acabou de ouvir. Então, a ideia primordial desse grupo é que a doutrina adventista
tem a noção básica de que Jesus passou do lugar santo para o Santíssimo em 1844 para fazer a purificação do santuário, entendida como a obra do juízo investigativo. E aí ele começa essa sessão aí do que eu separei para vocês perguntando, né? E o que é o juízo investigativo? Sabe que eu tô aí no meu 110º vídeo falando sobre isso? E eu deixei um pouco para o final, e quem sabe aí daqui a alguns vídeos eu vou oferecer para vocês, uma definição bastante concisa do que é o juízo investigativo. Eu não fiz isso até agora, apesar de já ter dado muitas pinceladas, e quem acompanhou essa série toda já entende bem mais ou menos qual que é a minha compreensão em relação ao assunto. Mas eu acho interessante a definição que o nosso amigo estudioso ali da congregação israelita deu, em função de que discordo dela em inúmeras questões importantes. Tá? Ele diz assim, ó, o que é a doutrina do juízo investigativo? É a ideia de que a partir de 1844, Cristo no Santíssimo do Santuário Celestial começa o escrutínio e a investigação da vida de todo mundo para determinar quem tem direito à salvação de fato ou não, a estar escrito no livro da vida ou não, e aí ele diz que ele vai se propor então a analisar um pouco e mostrar as incoerências desta doutrina dentro do seu curso de conversão. O que acontece? A doutrina do juízo investigativo, ela de fato tem implicações para toda a soteriologia, a doutrina da salvação, experiência da salvação e etc. E a gente trabalhou muitas dessas questões na nossa série, beleza? Isso de fato é verdade. Entretanto, eu creio que essa definição do que é o juízo investigativo é muito focada em um aspecto que precisa ser um pouquinho melhor esclarecido, o fato de que o juízo investigativo não é exatamente isso que aqui está posto. Como que eu contraporia, né, eu faria o contraponto a esta definição aqui colocada? Eu diria para vocês que a doutrina do juízo investigativo é a interpretação cristã adventista das questões relativas aos livros de Daniel, Levítico, Hebreus e Apocalipse, que trazem à luz a relação entre o que acontecia no santuário terrestre, revelado a Moisés por Deus, e o que acontece no santuário celestial, onde Cristo é o sumo sacerdote após a sua morte, ressurreição e ascensão ao céu. Então o juízo investigativo, ele não é meramente a doutrina de que há um dia em 1844, onde Cristo entra no Santíssimo do Santuário Celestial para fazer uma investigação de quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Esta definição trazida pela congregação israelita da Nova Aliança é uma definição caricata, entendo que calculada para criar bases para se contrapor a essa doutrina e pintá-la como uma idiotice, uma bobagem, etc., e que não traz à luz esse contexto um pouco mais amplo do que eu acabei de trazer na minha definição, que traria um pouco mais de dificuldades para o nosso amigo aí contrapor e pintar esta questão como essa bobagem que simplesmente é que em 1844 Cristo vai lá decidir quem é salvo e quem não é. As coisas não são exatamente simples desta forma. Até porque, a partir daqui, a gente pode discutir a segunda questão que ele traz. Então ele pega uma cópia do livro Grande Conflito, eu até tenho a minha cópia aqui, ele tem uma cópia condensada, eu tenho uma cópia do livro completo aqui, beleza? E aí ele pega aquele livro e ele diz assim, você já leu esse livro? Todo adventista tem que ler esse livro, porque ele traz muitas explicações, ele é bastante grande, ele resume a fé adventista em relação à vinda do Messias. E aí ele diz assim, olha, que o problema desse tipo de livro assim muito grande é que você fica com preguiça de escrutinar cada parte e você vai passando por cima das coisas que ela vai dizendo, vai começando a admitir aí algumas coisas e ver que se talvez no futuro vai ter alguma explicação daquilo que passou e etc. E aí você vai meio que se engambelando, não chega ao fim nunca, e aí você pode acabar passando por cima o escrutínio das incoerências que existem nesse livro, beleza? Ok. E aí assim, o que acontece? O que eu gostaria de colocar em relação a isso?
Se você vai fazer uma série, um vídeo, uma explicação, uma aula, para dizer que a doutrina do juízo investigativo é equivocada, é bem interessante a postura de colocar Ellen White na dianteira desta empreitada. A ideia que fica é que a doutrina do juízo investigativo é uma doutrina baseada em Ellen White, e que não é baseada na Bíblia, e você com isso você já cria o clima da discussão numa direção não exatamente positiva para uma análise um pouco mais séria da questão. Eu, nos meus 100 vídeos a respeito da doutrina do juízo investigativo, tratei, se não me engano, de um vídeo sobre Ellen White. Um único vídeo falando especificamente das polêmicas em torno da figura da Ellen White em relação a essa doutrina. Os outros 99 vídeos foram argumentações baseadas na palavra de Deus, na direção aí de defender, definir, avaliar críticas e defesas da doutrina do juízo investigativo. E eu creio que, se você quiser dizer que a doutrina do juízo investigativo é equivocada, você precisa colocá-la, olha, a doutrina do juízo investigativo é uma leitura X da Bíblia, à luz de X pressupostos, X metodologias, com X conclusões, que está errada à luz de melhores metodologias, melhores questões e melhores conclusões, tá bom? A partir do estudo da Bíblia. Claro, Ellen White tem a sua importância no estabelecimento, no amadurecimento, na formação da doutrina do juízo investigativo no Adventismo, de fato tem. Mas essa importância é menor do que os críticos supõem, de maneira que quando eles se propõem a bater nessa doutrina, batendo em Ellen White, e não trabalhando um pouco mais profundamente as questões bíblicas, nós já entendemos que estamos diante de pessoas que não estão muito preocupadas com uma mais profunda e, inclusive, mais interessante discussão. A preocupação, aparentemente, é simplesmente pintar essa doutrina como uma doutrina da Ellen White, e você que não tem nenhum compromisso com a fé na Ellen White já está 99,99% predisposto a rejeitar a tal doutrina da Ellen White. Agora, se eu dissesse para você que a doutrina do juízo investigativo é uma doutrina bíblica, e você dissesse assim, nossa, mas eu estudo a Bíblia, nunca ouvi falar nessa doutrina, vamos dar uma olhada? Você percebe que agora eu vou tratar você, aliás, eu vou trazer a você discussões da palavra de Deus que talvez você possa se interessar um pouquinho mais, inclusive tem um pouquinho mais de dificuldade de rejeitar, porque você não estaria rejeitando, nesse caso, a Ellen White, mas uma certa visão sobre a palavra de Deus. E se essa visão estiver correta, você estaria rejeitando a própria palavra de Deus ao rejeitar o juízo investigativo. Mas, naturalmente, os nossos críticos não estão muito preocupados em trazer a questão nesses termos, e é bem mais fácil bater na Ellen White, não é verdade? Aí ele diz lá, ok, então a gente vai investigar essa questão aí agora, dessa última fase da obra de Cristo, que é o juízo investigativo, que é a expiação, que acontece quando? 1844? E qual é o problema com isso? Aparentemente, eu acho que ele tem alguns alunos diante de si, às vezes você percebe que ele para um pouco para ouvir algo que alguém está dizendo, então eu acredito que o curso de conversão tenha pessoas presenciais ali na presença desse professor, que vão interagindo, não existe microfone para essas pessoas falarem para a gente ouvir o que elas estão falando no vídeo, então a gente só ouve o que o professor fala, né? E aí as pessoas falam um pouco, alguma coisa, e ele diz, qual é o problema? Ah, vamos começar por aqui. Então o problema é que até 1844 ninguém sabia se estava salvo ou não, porém 2 Timóteo 2,19 diz que Deus conhece aqueles que lhe pertencem, então não há necessidade de juízo investigativo. Bom, essa metodologia, essa linha de raciocínio em relação a essa questão está bastante mal costurada e mal construída e deixa de trazer até você algumas informações bastante importantes. Primeiro de tudo, a doutrina do juízo investigativo não prega
que só se sabe quem é salvo ou quem não é a partir de 1844. Existem muitas implicações da visão adventista sobre esse tema em relação à doutrina e à experiência da salvação, sim, mas essa colocação é infeliz e não é uma dessas questões que de fato são implicações, né, da visão adventista em relação à doutrina e à experiência da salvação. O que acontece, na verdade, é que dentro da nossa visão, o juízo investigativo a partir de 1844 é o contraponto celestial daquilo que acontecia em Levítico 16, tá bom? Que envolvia o povo de Deus em um juízo diante do Senhor, e todos deveriam participar desse juízo, e quem dele não participasse, em contrição de espírito e etc., seria eliminado ou condenado nesse juízo, tá? E eliminado do meio do povo. Então, a grande questão aqui não é que até ali não se sabia quem era salvo ou não. Durante os rituais no lugar santo do santuário da terra, que aconteciam nos dias comuns da ministração dentro do santuário da terra, ali o pecador vinha, oferecia o sacrifício, o sangue era derramado, o sangue era levado para dentro do santuário, e ali o pecador era perdoado e, dentro desse sentido, salvo. Perseverando na fé, ele participaria do dia da expiação. E ali, Levítico 16, verso 30, diz que então se faria expiação por eles, eles seriam purificados dos seus pecados. Ponto. Simples assim. Então, o dia da expiação não era uma ameaça à salvação do sincero adorador que já estava salvo desde o momento que entregou o sacrifício pelo pecado, se arrependendo dos seus pecados, cumprindo as estipulações da lei de Deus. Ponto. Naturalmente, entretanto, se um israelita trouxesse o sacrifício, matasse o cordeiro, se arrependesse do seu pecado, colocasse a mão sobre o cordeiro e transferisse esse sacrifício, esse sangue lá para dentro do santuário, e o sacerdote comia a carne lá dentro e etc. Mas chegasse no dia da expiação, esta pessoa se julgasse já santificada, já perfeita, já ok, não precisando participar dos rituais do dia da expiação, desconsiderando agora nesse segundo momento a lei de Deus, a palavra de Deus, as estipulações para o cumprimento do dia da expiação, essa pessoa seria condenada. Tá bom? Mas isso não é uma negação da sua primeira experiência. Na verdade, é uma contraposição desta primeira experiência, na qual ele cumpriu as estipulações de forma fiel, com a sua segunda postura, onde ele rebeldemente descrê e não quer participar naquilo que Deus estabelece para expiação e perdão de pecados e salvação e purificação e etc, ok? Então isso precisa ficar claro e acima de tudo é extremamente importante que fique claro que esta dinâmica do perdão e da purificação, dos rituais diários e dos rituais do dia da expiação são dinâmicas absolutamente fiéis ao que a Bíblia ensina sobre o assunto, tá bom? E aqui a gente nem está discutindo se Ellen White está correta ou não correta na sua linguagem, nas suas expressões e na sua forma de explicar ou entender essa doutrina, tá bom? Então é bem importante você começar a entender esse tipo de coisa. Além do mais, se de fato a onisciência de Deus é uma pedra de tropeço para a doutrina do juízo, se lembre que a Bíblia que prega a onisciência de Deus prega a doutrina do juízo, tá? E aí, se é juízo investigativo em 1844 ou não, podemos discutir, mas vamos dizer mesmo assim que não fosse. Então a visão adventista em relação à data do juízo está errada e várias dessas coisas. Ainda assim, o Deus onisciente em Daniel capítulo 7 estabelece um tribunal onde se abrem os livros. E há aqui alguma incoerência entre o Deus onisciente e o estabelecimento desse tribunal? Porque se há alguma contradição aqui, essa é uma contradição interna da Bíblia e não da doutrina da Ellen White, tá bom? Fique claro isso também. De forma que a doutrina do juízo investigativo está aqui inabalável em relação às críticas do nosso crítico. Não, porque 1 Timóteo, 2 Timóteo diz que Deus já conhece. Em nenhum momento a doutrina do juízo investigativo diz que Deus não conhece.
O que acontece é que a argumentação adventista trabalha as imagens bíblicas e a relação do santuário do céu e do santuário da terra, de tal forma a ter esta implicação do santuário celestial de Cristo mais ou menos dentro dos moldes básicos idênticos ao santuário da terra, porque, segundo Hebreus 8, verso 5, os ministros do santuário da terra ministravam em figura e sombra das coisas celestiais. É simples assim e a base bíblica é evidente, e não sei se alguém lá na congregação israelita da Nova Aliança vai querer discordar, entendeu? Então é isso. Eu creio que a nossa doutrina aqui está sendo extremamente mal representada, e aí está se construindo o espantalho para depois bater no espantalho. E aí fica bem fácil bater em qualquer doutrina, viu, meus amigos? Que mais? Depois ele faz uma discussão assim sobre lugar santo, lugar santíssimo, primeiro compartimento, segundo compartimento, e onde é que Deus estava no momento da ascensão, se ele estava no lugar mais santo ou no lugar santo, e Jesus ficou então 18 séculos longe da destra do Pai. Como que é isso? Não tem jeito! Mais uma vez, o que existe, inclusive, é um argumento muito repisado, né? Regurgitado pelos nossos críticos para não entender algumas coisas bastante simples, tá? Se de fato nós, pudermos levar a sério aquilo que Hebreus 8, verso 5 diz, os ministros do santuário ministravam em figura e sombra das coisas celestiais. Se nós assim pudermos levar a sério, então o ministério de Cristo no santuário celestial tem um tempo que corresponde aos sacrifícios diários ou às ministrações diárias, tamide, e um lugar, um momento, no dia da expiação, da purificação do santuário, certo? Porque essa era a dinâmica que acontecia no santuário da terra. Se esse santuário era uma figura das coisas celestiais, se os rituais desse santuário eram figuras das ministrações no santuário celestial, a gente já pode fazer essa dinâmica entre um santuário e outro, tá bom? E além do mais, existe toda a noção da onipresença de Deus e da mobilidade do trono de Deus, que colocam claramente as questões bíblicas que vão poder fundamentar o entendimento adventista de que Cristo, quando ascende ao santuário celestial, unge o santuário, inclusive o lugar santíssimo do santuário, tal qual acontecia no santuário da terra. Ok? O sumo sacerdote só entrava em 2 momentos no santuário celestial, no lugar santíssimo. Na inauguração do santuário e no dia da expiação. Então, se Cristo ascendeu ao céu por volta do ano 30, 34, etc., então não há problema nenhum em dizer que Cristo ungiu o santuário celestial, lugar santo e lugar santíssimo, e passa a ministrar no lugar santo à destra do trono da majestade do céu. Depois em Daniel 7 diz que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou, e aqui nós entendemos como uma dinâmica da passagem do trono do lugar santo para o lugar santíssimo, e aí o Filho do Homem chega até o ancião de dias para receber o reino, e ao final deste processo Cristo volta e os santos do Altíssimo recebem o reino. Então onde é que está a heresia aí? Porque o nosso amigo da congregação israelita da Nova Aliança está tendo que tomar aula de Antigo Testamento em relação ao Novo Testamento com Ezequiel Gomes. Aí fica difícil, né? Vocês aí da congregação israelita deviam dar aula para mim, estão recebendo aula de mim? Poxa vida, né? Eu pensando que vocês eram melhor de Bíblia do que eu, e agora eu percebo que eu consigo ter uma compreensão da Bíblia melhor do que a de vocês, ou eu estou equivocado? Então tragam as suas questões à luz do que aqui estou dizendo. E aí outra coisa que ele coloca, né? Ah, mas então se tem que purificar uma coisa no santuário do céu, não estava puro? Aí ele diz assim, né? Por isso, irmãos, a gente tem que ler o Grande Conflito e comparando com a Bíblia, tá? Ah, beleza, então tá bom. Então agora eu vou comparar o seu vídeo com a Bíblia, tá? Você está querendo dizer, por implicação, que o santuário celestial não é impuro, por isso não precisa ser purificado, beleza? E o que você faz, meu amigo, meu irmão, da congregação israelita com Hebreus 9, 23? As coisas celestiais purificadas com sacrifício superior, assim como as coisas que eram figura das coisas celestiais eram purificadas com sacrifícios de animais.
Então, se você puder me explicar o que você faz com Hebreus 9, 23, cuja implicação é purificação do santuário celestial, aí você me avisa, e aí se você tiver realmente uma boa razão para manter a sua impressão de que o santuário do céu não tem que nada que ser purificado, aí quem sabe eu também abandono a fé no juízo investigativo. Belezinha? Enquanto você assim não fizer, então eu mantenho a minha compreensão adventista. Maravilha? Fechou. Então assim, pessoal, a gente já começa a perceber até aqui essa postura recorrente dos nossos críticos a tratar a doutrina do juízo investigativo com superficialidade, definições estreitas para criar espantalhos, não levam em conta as questões bíblicas de tipologia, das figuras e sombras das coisas celestiais, das relações entre o santuário do céu e o santuário da terra, e etc. E para criar confusão e polêmica anti-juízo investigativo, chamando a doutrina de uma farsa, mas não conseguindo comprovar a exatidão desta farsa. E aí, evitando um pouco dessas discussões bíblicas, batendo na Ellen White, e aí torcendo para que você, agora possuído de preconceito contra Ellen White, não estude a Bíblia sob o prisma adventista e venha a concordar com a maravilhosa visão dos nossos amigos da Congregação Israelita da Nova Aliança. Mas vamos continuar ouvindo um pouquinho mais do que eles têm a nos dizer. Dá uma olhadinha aí. Até 22 de outubro de 1844, ninguém estava salvo. Verdade? Segundo o pensamento adventista, ninguém estava salvo. Você fala que Moisés não está salvo. É meio temeroso, né? Moisés precisava passar pela investigação, segundo Ellen White, de quando Jesus foi pro Santos dos Santos no céu, para purificar o santuário. Como purificar o santuário? Como assim? Cada nome, todos os nomes, todas as pessoas. Aí você é obrigado a aceitar que o escritor de Hebreus mentiu. Cada um deve ser provado e achado sem mancha ou ruga ou coisa semelhante. O que significa isso? Quem vai ser salvo? Vai ser um exame tão penetrante, tão minucioso, tão íntimo, tão minucioso, que aquilo lá, aquilo que você fez na sua vida lá, sabe? Seja lá o que for que você tenha feito, aquilo lá, Deus vai julgar aquilo com um rigor, filho. Só o pó. Não sobra mais nada. Não sobra mais nada. Então, para que serviu o sacrifício de Yeshua? Se ele morreu pelos pecados, e tudo aquilo que a gente faz vai ser examinado minuciosamente de novo, para quê? Para quê? Aí tem um versículo na Brit Hadashah que fala assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado perante Deus, Yeshua, o Mashiach, homem. Mas se pecarmos, quando chegar o exame minucioso aqui, meu filho, já era. Não tem misericórdia. Não tem misericórdia. O exame é tão íntimo, tão penetrante, como se não tivesse outra pessoa na terra, imagina. Como se não tivesse outra pessoa na terra. Então, torna difícil a salvação. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E aí? Tem ou não tem? Ele não podia falar isso. Por quê? Porque a partir de 22 de outubro de 1844, ele começou a julgar. Então fica difícil, né? Fica difícil. Porque a Bíblia fala uma coisa e o grande conflito fala outra. Né? Romanos 8, versículo 1 diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí? Vamos ler o verso 2 também, é bom deixar lá, né? Porque a lei do Espírito da vida no Mashiach, em Yeshua, te livrou da lei do pecado e da morte. Te livrou como? Te livrou. Se, quando ele voltou em 1844, voltou não, né?
Quando ele passou do santo para o santíssimo, lá no céu, ele vai julgar você. Então, embora esse versículo seja muito, muito famoso, muito conhecido, que serve também nas religiões aí de forma errônea, né? Então, você está em Jesus, cara. Você está em Jesus, não tem condenação para você, né? Pode fazer o que você quiser. Tem essa questão também, né? Mas depende do que você faz na sua vida. Não depende de um juízo lá em 1844, né? Então, se você crê, se você se apega, se você de fato está no Mashiach, se você se apega, você pode pecar? Pode pecar. Né? A gente não deve, mas pode ocorrer? Pode ocorrer. Porque não pequemos, mas se pecar, nós temos um advogado. Essa é a obra que Yeshua faz desde sua ascensão aos céus. Essa é a obra. Servir como intercessor, como advogado. Por isso nós rezamos a Deus em nome de Yeshua, o nosso Mashiach, confiado nos méritos dele. Não porque eu tenho mérito, mas nos méritos de Yeshua, o nosso Mashiach, nós oramos a Deus. Né? Mas não, isso não quer dizer, aí entra no pensamento evangélico, isso não quer dizer que nós estamos na graça, que a gente pode pecar à vontade. Muito longe disso, né? João 19:30, quando, pois, Yeshua tomou o vinagre, disse, está consumado. O que está consumado? Está consumado a obra que ele veio fazer. A partir dali, a salvação já tinha chegado. Já está consumado, o sacrifício já tinha sido concluído. Quando, vamos lá nos tempos de Moisés, então, né, no tempo do sacerdócio levítico, quando o sacerdote degolava o animal, o que significava aquilo? Que o sacrifício tinha sido feito pelo seu pecado, já acabou. Você não precisava voltar a sacrificar por causa daquele pecado mais. Né? Não precisava. Ok, meus irmãos, aí você vê a parte final que eu destaquei de algumas questões aí colocadas pelo material produzido pela Congregação Israelita da Nova Aliança contra a fé adventista, tá? É uma coisa interessante, assim, né? Na parte anterior do vídeo que a gente analisou, ele fala assim, né? Se a doutrina adventista estivesse correta, algo mais ou menos nessa direção, ninguém sabia se estava salvo até 1844. Agora, ele começa com uma afirmação de que então, até 1844, não tem ninguém salvo. O que já é uma forma equivocada e equívoca de colocar a situação. Uma coisa é você não saber quem é salvo ou não é até 1844, até o juízo final, até a ressurreição dos mortos ou coisa desse tipo. Outra coisa é você dizer que ninguém está salvo antes do juízo final, ou antes do juízo, ou antes da ressurreição dos mortos, ou antes do juízo investigativo, tá? Então você começa a perceber que aquilo que inicialmente é você não saber se está salvo, agora vira uma afirmação. Ninguém está salvo até 1844. O que naturalmente é uma inverdade, e essa inverdade é colocada na conta do pensamento adventista. Isso não é legal de se fazer, não é bacana. E aí ele diz assim, não, porque no final das contas, por implicação, então Moisés não está salvo, né? Inclusive antes disso ele faz uma lista dos heróis da fé, né? Moisés, Adão, Abel e essas coisas assim, né? Todo mundo está salvo pela fé. Aí ele diz, não, mas olha aqui, tá vendo? O Adventismo diz que ninguém está salvo não antes de 1844, de acordo com a Ellen White, porque cada nome tem que passar, cada pessoa, e etc e tal. Então você deve ser obrigado a concluir que o autor de Hebreus mentiu. Então, sabe, é possível respeitar a visão contrária à nossa, tá? Isso deve ser sempre possível fazer, mas também deve ser possível ser tomado de indignação ao ver as coisas colocadas em tais bases absolutamente superficiais e mal colocadas, tá? As questões de salvação, por exemplo, no Antigo Testamento, à luz da salvação em Cristo a partir da cruz, elas trazem algumas dessas complexidades, uma vez que a cruz
ela é a redenção do pecado, desde o primeiro pecado de Adão e Eva até o último pecado do último pecador. E a cruz está no meio dessa história, vamos pensar assim. Então a cruz, ela engloba todos os pecados do passado à luz da sua manifestação histórica e do futuro, tá bom? Então, na verdade, qualquer um que foi salvo em qualquer momento da história foi salvo por Cristo na cruz do Calvário. A fé em Deus, em Cristo, que enviaria ou enviou Cristo sobre a cruz, para morrer sobre a cruz, ao mundo, etc., é uma fé que sempre foi agraciada por Deus com justificação e salvação, tá bom? Isso desde Abraão, desde Adão, caso ele tenha crido, né, no Cordeiro, etc., até o último, ou até o último antes de Cristo vir, por exemplo, tá? E a promessa de Deus é infalível, e é correta, e é verdadeira, e ponto. Que envolve também a capacidade que Deus onisciente tem de dar salvação, por exemplo, em função do que seria realizado na cruz antes que a cruz fosse uma realidade histórica, tá bom? Aí, claro, naturalmente, essa é uma discussão um pouquinho mais complicada, a relação entre Deus e o tempo, eu falei um pouco sobre isso na nossa série também, e tal. Mas o final das contas é que Deus, em função da onisciência, da onipotência, da onipresença, da compreensão de tudo e de todas as coisas, pode naturalmente salvar as pessoas em função da cruz, mesmo antes que a cruz seja realidade histórica, tá? Porque Deus é soberano, porque Deus é onisciente, porque Deus é onipotente, porque Deus está no comando dessa questão como um todo, tá? Naturalmente aí existem muitas discussões interessantes sobre predestinação, livre-arbítrio, soberania, o espaço que Deus concedeu à criatura, crer ou não crer, graça irresistível ou irresistível, 1 milhão de boas discussões em relação a esse tipo de ponto específico. Seja como for, o Deus da Bíblia é descrito como salvador e capaz de salvar, mesmo antes da cruz. Mas nenhuma salvação acontece sem a cruz. O que eu estou querendo dizer com isso? Os dilemas sobre 1844 acontecem mais ou menos dentro da mesma dinâmica, tá? Imagine que 1844 é uma extensão da obra da cruz, é em função do que Cristo fez na cruz que ele se tornou sumo sacerdote no santuário celestial. Agora ele passa um tempo no lugar santo, em função da sua obra como sumo sacerdote no lugar santo e etc., em função de que ele morreu e venceu a morte por nós e etc. Agora ele intercede, ele faz toda a sua obra celestial. E em 1844 começa a segunda fase dessa ministração em função do que ele fez na cruz também, porque ele morreu e ressuscitou, ele é o sumo sacerdote, ele passa um tempo no lugar santo, depois ele vai para o lugar santíssimo completar a sua obra, tá bom? Então tudo acontece em função da cruz. Tá? É essa pessoa que morreu sobre a cruz que hoje é o sumo sacerdote no santuário celestial. Ponto. De maneira que não existe nenhum impedimento de que ele salve as pessoas no contexto da fé nele antes que venha o dia de 1844. Até porque quando esse dia chegar, quando o juízo final chegar, em outras palavras, todas essas pessoas que estão nele serão confirmadas como estando nele e salvas. Então ele já pode dizer, olha, se você estiver em mim, você está salvo. E esse está salvo que é dito hoje é naturalmente o adiantamento da sentença que virá no juízo final. Inclusive, essa é uma das questões básicas da discussão da doutrina da justificação. O que é justificação? É a sentença de que nós somos justos agora e seremos considerados justos no juízo final em função da nossa fé em Cristo. Se você não perder a sua fé em Cristo, você já sabe o veredito do resultado do seu juízo investigativo, meu irmão. Você não sabia disso? Então agora você está sabendo. Então perceba que as dinâmicas temporais em relação a quem está salvo, em que momento está salvo, em função de cruz, criação, predestinação, juízo final ou etc., são muito interessantes, mas nenhuma visão adventista tem essa implicação que ninguém está salvo antes que Cristo vá analisar as pessoas em 1844, porque ele ainda não sabe quem é salvo ou quem não é. Essa é uma descrição desprezível da fé adventista, calculada para criar meramente preconceito religioso.
maravilhoso. E nós não concluímos nenhum erro na carta aos Hebreus em função da nossa visão do juízo investigativo. Pelo contrário, nós cremos que a carta aos Hebreus é um dos maiores e melhores fundamentos da nossa doutrina em relação a tudo aquilo que a gente crê sobre o juízo investigativo a partir de 1844. Naturalmente, a carta aos Hebreus ela não traz a doutrina adventista por completo. Para você ter a doutrina adventista por completo, você precisa estudar Hebreus, Daniel, Levítico e Apocalipse, além de um contexto mais amplo, mas pelo menos esses 4 livros são essenciais. Então não é só Hebreus, então Hebreus sozinho não sustenta todos os pontos da doutrina adventista, mas quando você associa a carta aos Hebreus ao livro de Daniel, ao livro de Levítico, ao livro do Apocalipse, aí de fato você tem as bases completas do que o adventismo ensina em função de tais e tais coisas, tá? Beleza. Aí ele começa a fazer um terrorismo em relação ao escrutínio divino. Não, porque a Ellen White escreveu que esse juízo vai ser estrito. Olha, se você for encontrado com uma mancha, uma falha, uma ruga, não tem misericórdia, não tem o que fazer, e você vai ser destruído e eliminado. E ele diz, olha, isso aí torna a salvação muito difícil, e a implicação é, se não impossível, né? Beleza. Então o que acontece? Aqui, de fato, não há uma explicação muito essencial dentro desta questão, e eu não sei por que essa explicação não foi feita. O que a Ellen White de fato ensina em relação a isso? De acordo com 1 João 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça, certo? Então o que acontece? O escrutínio de Deus no juízo em relação às pessoas, naturalmente será o escrutínio do onisciente sobre a nossa vida, beleza? Claro que isso é aterrorizante se você for parar para pensar que Deus é santo e que eu sou pecador. Deus agora vai discernir com a sua onisciência cada maldade, cada malícia, cada vaidade, cada orgulho, cada negligência, cada malícia, cada coisa, sabe, maldosa, pecaminosa, egoísta, transgressora em relação a sexo, dinheiro, poder, influência, inveja, fofoca, intriga, falta de amor, falta de perdão e querer o mal dos outros e fazer mal e sei lá o que, né? Tudo. Naturalmente que é aterrorizante você pensar num Deus santo olhando para a sua vida onde tem tudo isso. Agora veja, o que a Ellen White diz? Que, naturalmente, como todo cristão diz, que nós como pecadores não temos mérito, não temos como salvar a nós mesmos, por isso Deus veio entre nós em Cristo, porque Ele estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e a partir daquilo que Cristo fez por nós na cruz, nós podemos ser batizados e nós podemos confessar os nossos pecados e receber o perdão e a purificação. Então, qual é o pecado que de fato será escrutinado e conduzirá à condenação do pecador julgado na doutrina ou no momento do juízo investigativo? É o pecado não confessado, é o único que vai condenar alguém. Agora, por que você não confessa o seu pecado? Porque você não concorda com Deus que é pecado? Olha, Senhor, eu transei com todas as mulheres do meu bairro e dos outros bairros e transei com mulher casada, com mulher não casada, fornicação, pornografia, sei lá, mas não concordo que é pecado não, Senhor. Inclusive agradeço porque pude transar com toda essa mulherada toda aí. Se Deus olhar para a vida de alguém e encontrar esse espírito, naturalmente essa pessoa será condenada. Agora, se você tem os seus pecados sexuais, você admitiu isso para Deus, você lutou contra isso, você de fato entregou para Deus, Senhor, eu tenho essa natureza. Senhor, me perdoa, porque olha, eu falhei nisso, eu falhei naquilo, um dia eu traí a minha esposa, um dia eu traí meu marido. Senhor, às vezes eu me pego imaginando as questões sexuais com fulano, ou com beltrana, ou com alguém, ou com não sei quem, e às vezes eu de fato me entrego à pornografia, ou às vezes eu me entrego aos meus amantes, às minhas amantes, sei lá, enfim, mas vai rasgar o coração para Deus. Sabe, e você pode chegar para Deus e dizer, Senhor, eu estou trocando o céu pelo inferno com a minha postura com essas coisas, Senhor, me perdoa. E quem rasgar o coração, e quem se abrir, quem for honesto, quem for sincero para
de fato, né, buscar de Deus o perdão e buscar vencer. Então eu também vou pedir perdão para Deus, não porque amanhã eu quero continuar fazendo da mesma forma, mas porque eu quero vencer. Pode ser difícil vencer, mas eu quero. E naturalmente o Deus onisciente também discerne essa luta, também discerne o desejo sincero. E onde houver a fé sincera e etc., ninguém tem que ter medo de nada, ainda que o nosso registro de pecado está lá diante do onisciente. Então perceba, sabe, não está sendo muito bem colocada a questão aqui, e é por isso que a questão não bem colocada cria esses espantalhos e essas impressões que, então no juízo investigativo, ninguém é salvo. Então, no final das contas, ninguém é salvo em lugar nenhum, né? E aí começa assim a se contrapor a morte de Cristo. Então para que serve a morte de Cristo? Para nada? Ah, Jesus morreu pelo meu pecado. Então agora o meu pecado vai ser examinado de novo? Ai, que absurdo, porque está escrito que eu não devo pecar, mas se eu pecar eu tenho um advogado, e etc e tal, e blá blá blá. Agora veja, adiante, quando ele vai trabalhar Romanos 8, verso 1, ele diz que não pode viver em pecado. Mas agora ele está dizendo que pode pecar. Então pode pecar, mas não pode viver em pecado. Eu concordo, mas veja, naturalmente, onde se define que aquilo que a gente peca é viver em pecado ou é pecar porque a gente erra? Então se for pecar porque a gente erra, a gente vai ser aprovado no juízo. Por quê? Porque esse pecado cometido como erro vai ser um pecado confessado, vai ser um pecado que a gente vai admitir, vai ser um pecado que a gente vai lutar contra ele, etc. Agora o pecado que a gente vive, que a gente ama, que a gente não quer nem saber, vai nos condenar. E vai nos condenar onde? No juízo, meu irmão! Não, mas quem está em Cristo não entra em juízo. Aí faz aquela leitura mais superficial de João 5, 24. Quem está em Cristo não entra em condenação, não é que não entra em juízo. Como assim? Mateus 25 diz que todos serão colocados diante dele, menos os crentes, né? Porque o crente não entra em juízo, né, irmão? Jesus pregou uma baita heresia lá em Mateus 25, né? E aí, no final das contas, é bem interessante ver como que eles argumentam, né? Porque a Bíblia diz uma coisa e a Ellen White diz outra coisa. É muito mais fácil contrapor Ellen White do que contrapor Mateus 25, não é verdade, irmão? Então tá, Ellen White que é a culpada de pregar a heresia, que as pessoas vão ser julgadas e tal. Ao Cristo pregar que todo mundo vai ser julgado em função, inclusive, das suas obras, aí não é heresia, né? E nisso você vai percebendo um pouco da retórica, né? Romanos 8, verso 1, e te livrou da lei do pecado. Como é que te livrou se ainda vai julgar você em 1844? Bom, dentro dessa dinâmica que eu já expliquei, e que tem que ver com a tensão escatológica e a tensão soteriológica, né? Você já, por exemplo, dentro dos aspectos já realizados do Evangelho, você que é crente em Cristo já é salvo, já é perdoado, já venceu o pecado, já está sentado nas regiões celestiais junto com Cristo, já está no trono junto com Deus, já pode entrar no Santo dos Santos, onde quer que for, no santuário celestial e etc. Agora, em outro sentido, nos aspectos ainda não consumados dessa experiência, você ainda está na terra, você não está sentado no céu, não. Você ainda não venceu o pecado 100%, você ainda é pecador. Você ainda não venceu a morte, você ainda é mortal. Você ainda não tem a vida eterna, porque você ainda não está glorificado no paraíso. Você está aqui nessa vida mortal pecadora, ponto. Isso é heresia? Se isso for heresia, a Bíblia é heresia, tá bom? Então é isso, e aí beleza. Enfim, aí ele depois tenta dizer, não, mas você tem que crer, se apegar a Cristo, estar no Messias, aí você pode pecar, você não deve, mas você pode pecar, mas isso que Jesus faz, te reconciliando com o Pai, intercedendo, é desde a ascensão, não é só em 1844, tá? E não pode pecar à vontade não, porque quando lá em Levítico se fazia o sacrifício, não precisava fazer de novo, e está consumado, pronto. Praticamente todos os argumentos evangélicos superficiais contra a doutrina do juízo investigativo estão aqui repaginados agora através da congregação israelita da Nova Aliança, né? Os judeus messiânicos. E veja, todas essas aplicações são absolutamente equivocadas, é verdade. Quando o sacrifício acontecia, o sacrifício estava consumado? Sim, mas ainda era necessário levar o sangue do cordeiro, cujo sacrifício já estava consumado, para dentro do santuário. E ali tinha que ter o ritual com sangue, depois tinha que ter o dia da expiação.
Então, a doutrina do juízo investigativo não é uma negação de que o sacrifício está consumado, mas é uma negação de que o sacrifício é o ritual como um todo. Não, ainda tem que aplicar o sangue e ainda tem que ter o juízo final, a purificação do santuário e etc. Fim, ponto. E a base bíblica é absolutamente clara, inequívoca e irrefutável. E é por isso que os nossos críticos preferem bater em Ellen White do que discutir a Bíblia junto com a gente. Então aqui jaz mais um movimento herético desmascarado diante da simples análise feita da palavra de Deus em relação à doutrina do juízo investigativo. E se alguém quiser provar o contrário, entre em contato comigo e refuta o vídeo.